O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, deparamo-nos com uma liturgia da palavra neste dia, rica em sinais, que venha nos contribuir na caminhada de fé no nosso dia a dia. Vemos no Evangelho um belo diálogo de Jesus com os seus discípulos, com sinais que nos mostram o aprendizado e o discipulado. O Evangelho de hoje inicia dizendo que Jesus estava a caminhar, direcionando-se a algum lugar, aos povoados de Cesareia de Filipe. Isso nos mostra que o aprendizado, o discipulado a Jesus se faz em um caminhar. Não estagnados, não parados, mas caminhando. E neste caminhar, além de interrogar os discípulos, Jesus vem a ensiná-los o projeto de Deus. A vontade de Deus para a missionariedade de Cristo e a continuidade desta missão deixada aos discípulos. Porém, antes de ensiná-los, nesta interrogativa que Jesus coloca aos discípulos, vemos dois critérios. Primeiro, Jesus pergunta de uma maneira mais abrangente, podemos dizer no coletivo: Quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos prontamente, não somente um, responderam. Alguns dizem que é o Messias, alguns dizem que é um dos profetas, João Batista ou Elias. No coletivo tiveram facilidade de dizer. Porém, quando Jesus inverte a pergunta e muda-o de uma maneira pessoal: E vós, quem dizeis que eu sou? Somente Pedro assim respondeu: Tu és o Messias. Soube responder quem realmente era Jesus, que realmente era aquele que havia de vir ao mundo para nos salvar. Podemos responder esta pergunta quanto mais próximos estivermos de Jesus, quanto mais próximos compreender a sua missão, compreender a nossa missão como cristãos, católicos, batizados, que participamos deste ministério sacerdotal da pessoa de Jesus Cristo. Pedro reconheceu: Tu és o Messias. Porém, ainda não havia compreendido que ele deveria morrer, sofrer e ressuscitar, a ponto de repreendê-lo,
de repreender Jesus. Porém, Jesus rebate-o. Coloca-o no lugar do discípulo, atrás do mestre, para que possa aprender. Desta liturgia podemos tirar 2 pontos fundamentais para a nossa caminhada de fé. Devemos saber reconhecer Cristo como nosso Salvador, estarmos dispostos a caminhar, aprender e assim viver a nossa missão, o nosso discipulado. O reconhecer está unido ao aprendizado. O viver está unido à missionariedade, a este discipulado. Podemos voltar a esta pergunta que Jesus faz aos discípulos. Para nós, quem é Cristo? Como nós o reconhecemos em nossa vida, no nosso dia a dia? Sabemos aceitar os planos, os projetos de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé? Neste tempo comum, nesta sexta semana, somos assim convidados a caminhar com Cristo em sua vida pública. E neste caminhar, aprender e ainda mais viver a nossa fé. Assim seja. Amém. Unidos, elevemos a Deus nossas preces e os pedidos de nossa comunidade.